Nesse vídeo vamos aprender como que se faz a sincronização do arquivo de áudio com o arquivo de vídeo. Lembrando que isso é aplicado aos casos em que você faz, por exemplo, a utilização de um segundo celular só para gravar o áudio ou a utilização de um gravador de voz, algo nessa linha que eu estou explicando, tá? Então, como é que funciona para você fazer a sincronização desses dois arquivos? Então, para isso, eu estou utilizando o programa Sony Vegas e eu gostaria que você focasse no conceito por trás desse processo, se por acaso você utiliza outro programa de edição de vídeo, como por exemplo o Adobe Premiere. Então vamos lá. Primeiro passo, eu preciso importar aqui para o editor o arquivo de vídeo e o de áudio. Então para isso eu venho aqui na pastinha de abrir, e aí, uma vez aberto, eu vou selecionar o arquivo de vídeo e o arquivo de áudio que é de interesse. Coloquei para abrir, observe que aqui na linha de edição, né, nas tracks eu tenho os dois arquivos separados, ó, o de vídeo, que é onde o meu mouse está passando, e o de áudio aqui do outro lado, do lado direito. O nosso objetivo é pegar esse arquivo de áudio e fazer com que fique sincronizado com o arquivo de vídeo. Então, o que a gente vai fazer nesse processo? Eu vou pegar esse arquivo de áudio e eu vou jogar aqui para baixo. Eu estou simplesmente segurando com o mouse e arrastando aqui. E eu abri uma nova track, tá? Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, antes eu tinha duas tracks. A track somente do vídeo e uma segunda track que é a track do áudio. Então, eu tenho, na track do áudio, eu tenho o áudio da câmera e o áudio do gravador de voz. Então eu peguei, segurei, arrastei aqui para baixo, e aí abri uma nova track, que é a track 3, e eu vou colocar aqui embaixo mais ou menos. Vou pegar esse arquivo do vídeo, eu vou jogar um pouquinho aqui para a direita, e do áudio também aqui mais ou menos. E o que a gente precisa fazer inicialmente? A gente precisa utilizar a track de áudio que a câmera captou durante a gravação, para poder fazer esse processo de sincronização. Ou seja, não é simplesmente chegar, pegar essa track aqui de áudio e apagar. Não é assim. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar isso a nosso favor. Então, como eu falei para vocês lá na aula de áudio, eu disse que o equipamento que você utiliza para poder fazer a captação das imagens, ele consegue também gravar o áudio. Então, por isso que aqui no meio a gente tem essa faixa de áudio também que não nos é interessante ter no vídeo. Não sei se você se recorda que eu disse que toda vez que você for utilizar um sistema só para captação do áudio, que é o meu caso, que é o caso do professor Paulo Valim, que utiliza um segundo celular só para fazer a captação do áudio, não sei se você se recorda que eu disse que era para antes você bater palmas. E agora eu vou explicar para vocês o motivo de bater palmas. Então, não sei se você já ouviu falar que no cinema eles utilizam um equipamento chamado claquete, que é esse que vocês estão vendo na tela agora. A claquete, ela tem algumas funções muito importantes. Dentre elas, quando o camarada faz aquele barulhinho assim de fechar a claquete, esse barulhinho, ele cria uma onda sonora especial que permite o editor de vídeos fazer esse processo de sincronização. A gente não tem uma claquete, mas a gente pode utilizar o mesmo conceito batendo palmas que a gente vai chegar no mesmo resultado. Então observem que eu tenho as faixas de áudio aqui dos dois equipamentos e eu tenho aqui os espectros aqui, né, que são essas ondas sonoras que eu estou observando aqui na minha linha de edição. E o trabalho basicamente é colocar uma embaixo da outra o mais certinho possível. Nunca vai ficar 100% igual, por quê? Porque a onda sonora ela vai se propagar de forma diferente. Então o que acontece? Aqui, se você for ver aqui na imagem que eu estou aumentando, desde o momento que eu abro a boca para falar alguma coisa, a onda sonora ela vai chegar de um jeito no meu microfone de lapela e ela vai chegar de outro jeito na minha câmera digital, que está mais longe de mim. Então, a gente nunca vai conseguir ter as ondas 100% iguais. Então, a gente tenta igualar o mais igual possível para poder não ter aquele problema de, tipo assim, a boca tá falando uma coisa, mas no som tá saindo outra. Então, deixa eu tirar um pouquinho aqui do zoom. Aí, observe, olha, nesse momento aqui,
nós temos a formação de um espectro característico, que é o espectro quando eu tenho a ação de bater palma. Então eu vou lá e pego, ó, dou 2 palminhas aqui, ó, criou essa onda sonora específica e eu consigo enxergar isso na minha linha de edição. E aí o que eu faço? Eu tento colocar aqui, ó, mais ou menos um embaixo do outro aqui, coloco mais ou menos assim, um embaixo do outro, aqui nesse ponto aqui, mais ou menos, dou uma olhada aqui no outro para ver se ficou bonitinho, ficou igual, ó. Tô andando aqui pro lado direito. Vamos ver aqui como é que ficou. Tá vendo? Ficou aqui mais ou menos igual. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Beleza. Ficou aqui na moral. E aí o que eu faço? Até esse momento, as 2 faixas de áudio estão ligadas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste para ver se eu não fiz nada de errado, ó. Observem aí agora. Dei o play aqui. Eu ainda não comecei a aula, ó. Viu? Bati palma, só conferi o gravador de voz. A classificação que a gente vai trabalhar agora se chama análise ou decomposição. O que eu acabei de ver é o início da aula para ver se tá os 2 sincronizados. Então eu percebi que com as 2 tracks de áudio ligadas, eu estou vendo que está sincronizado. Então o que eu vou fazer? Já que está tudo bonitinho, tudo na moral, eu venho aqui nesse botão de multi e coloco no mudo. Acabou. E agora o que acontece? Se eu aumentar o volume aqui do que está saindo apenas o quê? Ó, eu errei, voltei, comecei tudo de novo, ó. Agora nós vamos falar da classificação, análise ou decomposição. Beleza, ficou tudo certinho, ficou tudo na moral e agora eu posso fazer a edição do meu vídeo tranquilamente. Então, galera, é esse o processo que a gente faz no programa de edição para sincronizar o áudio com o vídeo. Uma coisa que é muito importante a gente falar, no programa Windows Movie Maker, que é esse daqui que eu estou abrindo agora, fazer esse processo que eu estou fazendo fica ruim, tá? Então eu não recomendo que vocês façam pelo Windows Movie Maker, porque ele fica um pouco mais complicado de fazer, a forma como as ondas sonoras aparecem, não dá para você fazer aquele processo de dar o zoom igual eu estou fazendo aqui, então tem que tomar muito cuidado durante essa etapa de edição da sua aula.